Está no ar mais um programa Missão Educar. E hoje nós teremos aqui uma entrevista super especial com a professora Osvana Famelli, que além do mais é diretora do Centro Educacional Paineira e atualmente ocupando o cargo de presidente da AESP, Associação das Escolas Particulares do ABC. E também contando aqui, claro, com a presença da Ana Maria Mascaro, que é a co-apresentadora comigo nos programas, eu e ela e eu, e nós vamos tocando. Ana, suas boas-vindas para Osvana. Nós já nos conhecemos há alguns anos, pudemos partilhar de bastante coisas agradáveis, e hoje vai ser um programa super 10, assim, bem relaxante. E olha, a gente acho que vai acabar rindo bastante também aqui hoje. Seja super bem-vinda. Osvana, vamos começar com uma pergunta para você. Bom, com relação à AESP, Associação das Escolas Particulares do ABC, eu lhe pergunto, o que uma instituição como essa pode fazer no sentido de melhorar a qualidade do ensino das escolas particulares? E, claro, consequentemente, dando exemplo aos demais, né? Primeiro quero cumprimentar aqui a Ana, nossa companheira aqui, né, Ana, vocacionada na educação. Cumprimentar a Dirceu, o professor Dirceu, uma alegria muito grande estar aqui. Pois é, né, a Ana falou hoje o tema educação, a gente quer fazer para cima, né, comemorar, celebrar. E com muita alegria, muita satisfação, anuncio que essa semana nós tivemos uma eleição na Associação das Escolas Particulares do Grande ABC, a AESP, e eu fui encaminhada, conduzida à presidência da nossa entidade, da AESP. Claro que todo segmento, para ser forte, tem que ser unido. Todo segmento, para promover transformações, precisa de união. A educação talvez seja um tema delicado demais, né? Eu brinco, eu digo que no campo de futebol todo brasileiro acha que pode dar palpite, é técnico, né? Como se fosse o técnico do time. Da mesma forma, a educação, Dirceu, porque quem tem um filho em casa acha que pode conduzir a educação formal. Porém, precisa de uma qualificação profissional para que isso seja efetivamente feito. Não diferente de outros segmentos que se agrupam pela semelhança, a educação privada precisa disso, porque somos todos autônomos. Cada escola tem a sua autonomia para escolher a sua modalidade de trabalho com o sistema de ensino, com sua vocação. Então, a gente vê escolas religiosas, escolas que dão mais ênfase para o esporte, escolas que dão mais ênfase para a formação da família, enfim. E quando a gente consegue alinhavar todos numa mesma semelhança, num mesmo fim, a gente promove um único discurso que a gente eleva para a transformação da consciência de massa. O que eu quero dizer com isso é alguma coisa que a própria Ana chamou a atenção ali no camarim, que nós precisamos de pessoas que coloquem a mão na massa, de verdade, para transformar desde a legislação educacional, como os princípios curriculares, e também a formação da opinião da sociedade que a gente vive. Não é isso, Ana? E isso a gente só consegue se nós tivermos um discurso único. E esse discurso único é promovido por intermédio da união do segmento. Né? Nós vemos na esfera federal, a gente tem diversas entidades, diversos segmentos, sindicato de curso superior, sindicato de educação básica, sindicato de educação infantil, federações, federação das entidades, associação das escolas superiores cristãs, a Associação das Escolas Mantenedoras Livres. Então, a gente tem diversos, né? A gente mesmo, Ana, participa de grupos diferenciados. Sim, é verdade. Né? Mas que precisam nortear por uma conversa só.
né, por uma vontade só. Apesar da livre iniciativa de cada um, apesar da prática de cada um, a gente junto, a gente se sustenta, a gente se completa e a gente transforma. Osana, hoje eu sei que você já esteve à frente há tempos atrás da associação, né? Mas hoje a associação ela oferece qual é o trabalho que ela oferece para os seus associados? Eu estive há 5 anos atrás, né? Me afastei por conta dos outros trabalhos e agora estou voltando para a recondução do projeto. Bom, primeiro, que a ESP ela tem, pelo seu fim, a junção das escolas, desde a qualificação dos seus profissionais da educação. Então, são cursos mensais de curta, de média e de longa duração, principalmente na formação desses que estão especializando, vamos dizer assim, né? A legislação ela muda muito, se transforma muito, e hoje, por exemplo, a gente tem uma demanda grande para curso de berçarista, cursos de primeiros socorros, cursos de alfabetização. Então, os cursos esses, principalmente de capacitação e formação da mão de obra dentro da escola, né, dos nossos profissionais de educação. A gente acaba batendo sempre na mesma tecla, né? Os profissionais que saem das universidades, eles não são profissionais que estão capacitados para ir para o mercado de trabalho, né? Então, falta muito, né? Nós precisamos constantemente estar fazendo essas capacitações, né? Exato. E assim, né? A semana passada nós tivemos uma palestra com a professora Maria Inês Fini, que é a presidente do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa do Brasil. E a Maria Inês ela veio trazendo para a gente um norteador da Base Nacional Comum Curricular, que estão sendo feitos alguns estudos. Claro que quando a gente fala de base, de currículo, se é base é porque está começando por baixo. Cada escola vai ter a liberdade, cada estado, por intermédio do seu Conselho Estadual de Educação, né, vai ter a condição de fazer exatamente a regionalidade, a identidade de construção. Mas ela abriu também a possibilidade das escolas particulares hoje criarem dentro do seu universo para a reforma do ensino médio, do seu itinerário profissionalizante, o curso até do magistério. Sim, né? Faz uma falta a gente enorme. sente a falta. Que excelente claro, notícia. Pois é, porque é aquela professoranda que senta no chão, que fala a linguagem do aluno, né? Porque o curso superior, então, para a educação infantil... Interage com o aluno, né? Eu acho que, na verdade, deveria ser não só para as escolas particulares, mas deveria abrir novamente... Quem sabe, né? A gente a consegue fazer isso, esse eu acho importantíssimo. Convencimento. E aí, Ana, que é muito legal, porque não é um curso que vai habilitar como a faculdade, mas vai poder trabalhar os nossos auxiliares. Se nós estivermos dentro das nossas escolas auxiliares que trabalham... Você sabe muito bem que se bobear vai substituir muitos cursos que nós temos para a faculdade hoje. Então, eu acho que substituir não, complementar sim. Porque até para você reger uma sala, você tem que ter um professor habilitado. Isso ninguém abre mão, porque a lei exige. A gente segue uma legislação. Né? Então, regulamenta o direito e o dever da escola. Então, tem que ter um professor habilitado. Agora, quando a gente tem um professor auxiliar de sala, que pode ser uma professora formada pelo magistério, é um curso técnico. Né? Isso não deixa de ser um curso técnico no ensino médio. Interessante que tem para todas as versões. Tem o técnico de contabilidade, tem o técnico disso, tem o técnico, que são os 2 anos. Então, a gente resgata exatamente o técnico da educação. E essa é uma possibilidade, né, que a gente vem trabalhando também dentro da associação, na prestação dos nossos serviços. Os professores essas pessoas tinham muita prática, né? Então, assim, quando eles vinham para a escola, basicamente eles traziam muita informação nova, né? E o básico, né, Ana? Desde preparar a elaboração de uma aula, né, de conhecer a parte de atendimento, primeiros atendimentos dos alunos. Então, a gente resgatar um pouco disso. Alivia bastante a
responsabilidade do professor, do trabalho do professor na sala de aula, né? Isso. Então, ajuda bem, né? Ainda bastante. mais, principalmente com as tecnologias que a gente está vendo aí. Hoje né? as crianças não são Então, as mesmas, precisamos né? Então, até que, exatamente, inovar. Que os professores venham acompanhando isso, que é uma grande dificuldade na educação. Tem se falado muito em inovação, né? Exatamente. E a educação também tem que inovar. Tem se falado de inovação, mas tem se falado de inclusão digital, né? Porque parou de se falar de inclusão digital. Tem determinadas prefeituras que ainda não diferenciam um e-mail de um site, gente. Ainda tem prefeituras que, se você quiser entrar em contato com a prefeitura, você liga no telefone, pede o e-mail, quando não tem que ligar para o prefeito ou para o secretário dele, para pedir, para dar o e-mail, para você mandar o e-mail para a secretaria. Ainda tem muito não disponibilizam, né? Não disponibilizam. Pois é, então, mas talvez seja por esse intermédio agora de começar na base, né? A orientação para a formação, né? Digital, né? E aí também é uma função da associação manter essas informações em dia, essa qualificação, a discussão, participar da discussão da formação da base curricular, é o que a gente tem feito muito por intermédio da nossa federação também. A AESP procura também promover os encontros para reflexão, né, desde reforma trabalhista, né, agora dia 8 de novembro a gente lança a cartilha da reforma trabalhista e a influência que isso traz para o ensino privado. Então, como trabalhar a questão da gestão dentro, né? Que a lei entra dia 13 de novembro, dia né? 11, né? É dia 11? Dia 11, já começa a partir do dia 11, a gente tem que seguir, eu pensei que né? E dia 8 tem o lançamento da cartilha que apresenta assim, quais as principais influências, né, e as preponderâncias, né, principalmente para o segmento ensino privado, que a gente tem que ter algumas interpretações e aí buscar, de fato, auxílio, a gente construir uma legislação que seja bom para todo mundo. Ok. Né? Estamos entrevistando um bate-papo aqui bastante informal e gostoso com a professora Osvana Fameli. E agora nós vamos aproveitar para um intervalozinho, né? Vamos lá, Flávio. Ok, voltamos a nosso bate-papo aqui. Osvana, eu sei que você estava com um assunto e a gente parou para a questão do intervalo, mas gostaria que você concluísse essa preocupação do que você estava falando sobre a questão legislativa do processo de trabalho e remuneração. A gente fala, né, dessa prestação de serviços da associação, mas a Ana lembrou muito bem o aspecto jurídico. Então, nós temos, né, uma assessoria jurídica, uma assessoria pedagógica. Parece, muitas vezes, que é muito fácil, né, regulamentar uma escola, dirigir a escola, mas a legislação educacional é bastante delicada. Né? E o direito educacional hoje um direito que tem muito a se debruçar para se trabalhar, desde responsabilidade civil até as questões sobre a segurança pedagógica. Né? A gente falou da questão digital. Hoje em dia é muito simples um garoto pegar um telefone dentro da escola e fazer filmagens ou fotos que acabam trazendo diversos transtornos. Então, algumas orientações nesse sentido, né, de como a escola trabalhar essa inclusão digital e a gestão da inclusão digital com eficiência e se garantir de uma proteção, né, de algumas situações. O papel da associação é esse, mas
É como eu disse, né? Sozinho a gente não faz nada. A gente só consegue se tiver a participação de todo mundo, principalmente quando trazem as demandas, as necessidades, que a gente pode estar trabalhando de forma conjunta. Um aspecto interessante que a gente teve agora esse ano, o pessoal da FGV, da Strong aqui de Santo André, nós fechamos uma parceria e eles estão fazendo uma pesquisa para nós para definir um raio-x do ensino privado aqui no ABC. Quem somos, quantos somos, onde estamos, para quais áreas nós trabalhamos, quem é de educação infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, ensino técnico. E com isso, a gente quer levantar alguns valores, por exemplo, de quanto o poder público economiza com a existência das escolas particulares. Porque se nós existirmos enquanto escolas particulares, o governo, né, o poder público, ele economiza deixando de investir na construção de novos prédios, na contratação de profissionais, na aquisição de materiais, porque nós estamos fazendo esse trabalho. Estamos suprindo, né? E o segundo aspecto é o quanto nós recolhemos de tributos para ajudar esse governo. Então, a gente já sabe que em esfera nacional, hoje, nós representamos mais que o PIB da saúde. A educação hoje já está por volta de 1,8% do PIB nacional. Então, nós temos uma parcela significativa na formação da sociedade. Com certeza. Né? E o nosso discurso tem sido exatamente esse. O governo deve desonerar quem desonera o governo. Então, existe um pronto projeto construído, e a gente indo para frente dessa batalha, para permutar tributos que sejam municipais por bolsas de estudo. Vamos dar direito aos talentos, vamos tentar fazer uma ação conjugada, uma possibilidade, que eu tenho certeza que isso é um incentivo para a formação de uma sociedade melhor. Todos os exames nacionais, estaduais de seleção, basta ver Enem, Saresp, Saeb, mostram qual é a qualificação das nossas escolas particulares. Talvez até por sermos autônomas e de livre iniciativa, o próprio mercado regula com que tenhamos mais qualidade na educação que oferecemos. Uma exigência constante, né? Então, nesse sentido, é que a gente quer mostrar que nós estamos aqui para complementar e não para denegrir qualquer aspecto da sociedade da educação privada. E que sejamos reconhecidos e sejamos validados. Inclusive, não só nesse sentido, mas também como projetos pedagógicos que são, de uma certa forma, diferenciados e que são, de uma certa maneira, compartilhados com as escolas, do governo. Porque aqui o próprio Missão Educar, quando nós trazemos aqui profissionais ligados à educação privada, eles contribuem com informações para que o pessoal possa ter acesso. E a troca de informações. Hoje, um professor leciona na sua escola e leciona numa escola do governo também. Exatamente. E ele leva essa experiência para lá. É isso que eu ia dizer. Os profissionais são praticamente os mesmos de escolas públicas e de escolas privadas. Né? Então, peraí, nós temos algum problema? E isso também não quer dizer que as escolas públicas não tenham boas experiências. Tem escola que tem excelentes projetos, excelentes experiências que merecem mesmo ser compartilhados. E nesse sentido é que a gente pensa. Eu tenho algumas teorias que são muito minhas, né? Eu acho que, por exemplo, a cota que é trabalhada no ensino superior deveria ser trabalhada na educação infantil. Né? Nós temos o mesmo direito de igualdade, de oferta, de conquista bem lembrado dentro da educação infantil. Então, isso é uma complementação do nosso trabalho. Acho que é bastante pertinente a gente olhar os países desenvolvidos, o que é que fizeram da educação nos últimos 50 anos que deu certo. Rosiana, você teve a oportunidade de conhecer outros países, né? E hoje em dia se fala muito da Finlândia. Mas lá também o que nós percebemos é que houve uma vontade política, né? Sim. O governo realmente teve essa vontade e investiu. E lá, pelo que eu pesquisei, você vê filho de empregados, né, comuns, com diretores de empresa, né? Então, isso mudou muito, né? A qualificação, os professores lá foram valorizados. Eles sentem prazer. Apesar de que aqui também o professor, ele, no fundo, ele gosta, né? Às vezes tem muitos que trabalham que falam, tudo bem que precisa do valor do dinheiro, mas
trabalham com amor, né? Se dedicam, se doam, né? Nós temos aqui, né, alguns exemplos de professores que dão a vida nós para tivemos os seus alunos, né? Tivemos alguns episódios que a gente já viu aí que eu acredito muito nessa vocação, nessa fé, nessa vontade. Né? Eu a diria, missão. né? Uma missão. Mas a gente também Missão precisa de educar. ter um pouco... e a gente precisa ter também, eu não diria não só que é reconhecimento, mas de qualidade de vida para poder executar muito bem essa missão. Não dá para ter professores que passam por 3, 4 escolas para poder garantir o seu sustento. Não dá. Né? Então, esses países, eu tive a oportunidade de visitar a Finlândia, conheci alguns outros países com o nosso grupo, né? Grupo de educadores que estiveram em alguns países, mas sem dúvida nenhuma, de todos eles, né? Singapura, a própria Coreia, a China, a Finlândia, esses que vêm se destacando, existiu primeiro sim a vontade política de fazer a diferença. Né? E uma vontade política que ultrapassa os 4 anos de uma gestão pública. Isso é uma gestão a longo prazo. Então, não é pensar de hoje para amanhã, é pensar num projeto, porque a gente vê a semente que a gente plantou depois de 15, 20 anos. Então, é pensar mesmo a longo prazo. De tal forma que que aquele que entra tem o compromisso de trazer exatamente a continuidade. Exatamente. Não é aquela simplesmente eu entro agora, aí eu mudo tudo do meu Aqui jeito. a gente teve muito exemplo assim, né, de descontinuidade, né? As pessoas entravam, não, porque vou fazer de outra forma. Então, e não seguiam, né? Eu acho que o que está dando certo deveria ser dar continuidade. Então, mas vai carregar um outro nome, uma outra bandeira, uma outra... Então, é isso, a gente tem que vencer essa barreira, né? De política, não é gestão. São duas coisas que caminham muito perto, mas que a gente tem que entender. Uma questão política e outra questão da gestão pública, né? Às vezes, o valor político ultrapassa o valor da gestão. Então, é onde mora o perigo, que a gente perde o equilíbrio. A gente tem alguns aspectos nesse sentido, a vontade política. O segundo é a questão da formação dos profissionais de educação, escolher ser professor, amar a profissão. A Finlândia, por exemplo, ela tem um curso de pedagogia, ou licenciatura, ou bacharelado, eu nem sei como é que chama lá, mas o curso que forma o professor, ele é tal qual o curso de medicina. São 6 anos de curso. São 6 anos, inclusive, para ter o profissional da área da educação uma formação que ele possa identificar as crianças com dificuldade ou que tenham qualquer aspecto de inclusão. Pois é. Então, né? o professor ele é um técnico lá muito bem capacitado. Nesse sentido, eu defendo essa tese até de que, assim como um médico tem que passar por uma residência, assim como o músico tem que tocar música antes de fazer música, que o professor saiba realmente um pouco mais antes de atuar diretamente na sala de aula com ele. Até com mais, 6 anos, o dobro da nossa formação. Até mais, Gisele. Eu digo lá na escola que hoje o professor ele tem uma missão muito maior, não só de ensinar, mas de se transmitir como pessoa. O professor se transmite pelo exemplo de caráter, de postura, de ações e de valores. Mesmo e porque aí, a criança internaliza o modelo que está sendo passado por ela. E aí ninguém dá o que não tem. Se ele não tem, ele não vai dar. Ok. Terminamos mais um bloco. E o Flávio tem um recado para nós, não tem, Flávio? Retornamos aqui com a professora Osvana, que estava nos falando de uma certa forma da formação do professor e questão até da envolver a questão da tecnologia. Professora, mudando um pouquinho de pato para ganso,
é mais ou menos o mesmo assunto. Eu gostaria que você nos falasse sobre um projeto que a sua escola fez em parceria com a Unesco, não é isso? Não, mas foi com a Unesco e a Google, diretamente com a Google. Foi direto com a Google. Google. Então, que você falasse, nos explicasse como que é esse projeto, como que se dá o desenvolvimento desse projeto, que eu considero assim, extremamente fundamental. A gente partiu de um princípio, Gisele e Ana, que as crianças hoje todas têm um acesso digital e uma fluência digital grande, muitas vezes até maior do que a nossa fluência digital. Nessas andanças, nessas visitações, eu tive a oportunidade de visitar a Google no Brasil, aqui em São Paulo, na Faria Lima, e de conhecer uma escola que usa a ferramenta Google, a ferramenta digital, dentro da sala de aula, com exploração da pesquisa e do compartilhamento. E aí é o pulo do gato que eu brinco, é a questão, a chave da questão. Nós fizemos essa parceria, né, nosso convênio com a Google for Education EdTech. Visitamos uma escola que trabalha com esse compartilhamento. Então, hoje, o Paineira é uma escola Going Google, ou seja, nós temos toda a ferramenta. Por exemplo, todos os alunos têm um e-mail. O nome, @paineira.com.br. Os pais que quiserem, os professores. Dentro de algumas plataformas da Google, então, por exemplo, o Google Drive, né, ou o Google Classroom, o professor ele é capaz de promover um trabalho de pesquisa em grupo interativo dentro da sala de aula, por intermédio do compartilhamento. Então, ao mesmo tempo que ele está dando a aula, ele já está aplicando para aquele grupo de alunos que estão no seu compartilhamento as atividades a serem discutidas. E os próprios alunos, dentro desse compartilhamento, vão fazer os trabalhos que o professor está pedindo. É uma ferramenta onde permite que os alunos sejam protagonistas da sua aprendizagem. Então, hoje em dia é muito difícil encontrar um aluno que não tenha essa inserção digital. Pode até não gostar, mas ele tem a inserção, porque é obrigado a participar do meio social deles, né? E aí faz com que eles sintam o prazer da pesquisa, da aprendizagem, por intermédio da ferramenta. E o que é legal, essa prática permite, por exemplo, que a gente forme os alunos tutores. Então, são os alunos que vão inverter o papel e eles vão cuidar do professor que tenha mais dificuldade digital. Então, os alunos tutores, eles são responsáveis por cada professor que tenha dificuldade de fazer esse grupo de operacionalização do trabalho. Então, todo mundo fica feliz, né? O professor, Legal. porque qualquer dificuldade ele tem um aluno para chamar, que não necessariamente é um aluno da sala, normalmente são os alunos mais velhos, de 9º ano, de 1º ano de ensino médio. Os alunos se sentem importantes, porque eles estão auxiliando os professores e aos projetos. A inserção do compartilhamento dos programas Google, e olha que a gente brinca, mas é verdade, o que a gente conhece de Google é uma ferramenta como um iceberg, né? Google Maps, Google Drive, Google Classroom, né? É uma pontinha do que está sobre o oceano, porque o que tem a fundo é muito mais. E precisa dominar aquela ferramenta, porque é complexa. Nossa, nada domina, né? Sem problema outra nenhum. coisa que eu acho bastante importante, e partiu daí essa nossa busca para entender, porque eles estão o tempo todo com a ferramenta, né? Estão com o telefone, né? Estão com a internet. Quando nós decidimos, primeiro, o uso da internet é para os alunos também, e segundo, para dentro da sala de aula, porque eu ponho essa ferramenta a funcionar a meu favor, à medida que a gente vai exigindo aquilo que o aluno precisa para dar de resposta, ou ele vai usar aquilo para fazer coisa que não deve. Né? Eu não posso mais proibir o aluno de entrar na escola com o telefone celular. Até por uma questão de segurança. Tem muitos pais que monitoram seus filhos, que trabalham o dia todo, os pais, monitoram os filhos na escola por intermédio do celular. Eu não posso tirar o celular do aluno. Então, eu vou fazer dessa ferramenta uma ferramenta a meu favor. Quer dizer que você acabou de inverter os paradigmas. Pois é, então, é paradigma. Rompendo paradigma. Interessante, né, que ela inverte o paradigma, mas com fundamentação. Claro, como é que você vai tirar o celular do aluno se você está utilizando de uma plataforma que... E se os pais também o precisam da ferramenta. Disso. E aí o que é legal? Então, por exemplo, a gente começou, a primeira atividade foi com os drones. Nós trouxemos 2 drones aéreos e drones terrestres.
um aéreo e um terrestre, que para os alunos usarem, eles tinham que baixar um aplicativo no celular. Então, o drone não tem controle remoto. O que tem controle remoto é o aplicativo que está no celular do aluno. Então, cada aluno tem a sua oportunidade de trabalhar. Drone aéreo e drone terrestre, eu não sei a diferença. Eu conheço só o aéreo que fica voando. O terrestre é quase como um carrinho de controle remoto. Né? Ele tem algumas exigências, algumas atividades, mas ele é só no chão. Mas tem que ser... Como vão mudando, né, os termos, porque lembra quando começou com a robótica? Você vê, né? Os alunos faziam várias atividades ligadas à robótica, que isso também levava com que eles já era uma novidade, fizessem os experimentos, né, e investigassem bastante. E agora os drones. Os drones e agora a Google, a ferramenta Google. Osvana, assim, você acha que isso prejudicou? É claro que é uma evolução, não tem mais como voltar. Eu acho que não volta mais, mas em termos de escrita, assim, porque o aluno hoje ele mais digita, mas por um lado eu acho que beneficia, sim, porque nunca lerão tanto, né? Porque como hoje, acaba, mesmo que você está lá mandando uma mensagem, você está utilizando o seu cérebro para a leitura, né? Então, até a leitura acaba sendo mais ágil. Mas eu me preocupo um pouco com a escrita, né? Então, Ana, eu acho assim, como você falou, um caminho sem volta. Eu acho que como você, comecei a dar aula, a gente entrava na sala de aula na primeira série e falava assim para os aluninhos: vamos amolecer a mãozinha para pegar no lápis. Né? Era a coordenação motora fina para digitar. A pinça, não, eles já chegam assim, né? Já com 9 meses, 6 meses, eles já estão assim. Ó, é verdade, com certeza. Já estão olhando a luz do celular. É uma outra fluência, é um caminho sem volta. Eu não acho que a gente volta. A gente tem que se precaver de garantir algumas coisas. A primeira é a produção literária. Né? A escola, a educação não pode abrir mão de ter uma produção literária. Né? Eu até sou ainda mais antiga, eu acho que até tem que usar a caligrafia mesmo, o caderno da caligrafia mesmo. Mas já tem alguns programas até que já escrevem no próprio no tablet lá, ou na sua ferramenta digital. Mas eu ainda acredito muito que a gente tem que usar sim, o lápis de cor, o giz de cera, o lápis de escrever, a caneta, guardar a margem, fazer cabeçalho. Eu acho que isso tudo faz parte de uma composição. Isso aprende a criança a trabalhar com questão de limites também. Não tem problema nenhum que depois ela trabalhe em paralelo. Não temos que deixar as coisas antigas em detrimento das novas. Então, mas a gente pode se juntar as duas. Complementa. Então, mas a gente até está discutindo esse assunto no bom sentido, porque quando você colocou que cada escola tem aquela escola que se volta mais para a parte religiosa, tem aquela escola que se volta mais para o esporte, tem aquela escola que se volta mais para... que na lista de material é um tablet. Não tem caderno, é um tablet, entendeu? Então, assim, é lógico, se ela está se ela tá fazendo isso, é porque ela sabe qual é o objetivo e o que ela quer, aonde ela quer chegar. Mas eu questiono assim, o aluno em si na parte da escrita, eu ainda sou, como eu falei, eu sou das antigas, eu acho que tem que ter mas sim, eu acho, mas Ana, uma coisa também não precisa ser em detrimento da outra. Você na tua escola, a criança no desenvolvimento dela, por que não? Ela tem que brincar, ela tem que fazer outras coisas, não tem que ser só em cima do eu não tablet. sei, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, quem me garante que daqui a 10 anos a gente vai ter papel? Então, é isso que eu estou te falando, eu não estou pensando eu hoje. Não sei, não, eu posso arriscar? Por isso que eu falei, é um caminho sem volta. Olha, posso arriscar? Vamos ter papel, porque há 20 anos atrás, quando o computador, claro, naquela época eu já trabalhava com computador, há mais de 20 anos, as fábricas de papel vão fechar, ninguém vai usar papel, e provou ser exatamente o contrário. É claro que eu tenho a tendência de reduzir, tem que ser, né? Tem que ser, porque empresas que fazem um relatório, outro relatório do relatório, mas o relatório também não, então, né? Mas assim, olha, quanto de gráfica fechou? Né? E fábrica de papel, né? Então, eu acho assim, mas eu não sei, porque, por exemplo, eu até, sei lá, 5, 10 anos atrás, eu estava com um problema muito sério, porque eu tinha muitas fitas cassete, né? E eu precisava passar para um CD.
Hoje eu já estou com outro problema, porque nem CD não, mais, não, ninguém. não tem mais. O meu carro não tem lugar para ler CD. Você pode Não, passar verdade. pro pendrive e joga nas Entendeu? nuvens. E é isso que eu estou dizendo. Quem garante que rumos nós vamos tomar? Nós né? não sabemos. A primeira comunicação do homem foi na pedra, Não, na talvez caverna, não na zerar. parede, Zerar né? não, né? Mas eu acho que né? continuar com algum Eu papel. acho que não Qual pode é o zerar, nosso- porque- Então, mas qual é É. o nosso papel, Ana, dentro da educação? Né? E talvez mais até para as escolas que já têm os seus alunos para encaminhamento profissional. É garantir algumas habilidades e competências. Isso é um papel que a gente não pode abrir mão. A escola coloca um aluno na sociedade formado para quê? Imagina, para quê? Hoje em dia eu vejo algumas profissões e falo, Jesus, o que é isso? Perguntei esse final de semana para a amiguinha do meu filho, o que é que você faz lá na empresa? Eu cuido das mídias. As mídias. Das mídias, Mas ela as cuida mídias. das mídias. Ela não trabalha na produção, ela não trabalha no comercial, É ela não... Ela bióloga. só cuida do que... O que é cuidar das É uma mídias? bióloga. Então, mas veja, é uma profissão blogueira. Olha, fulana é blogueira. É Então, youtuber. É pesquisar as tendências Daí e ver... vai. Mas veja, qual é o curso que forma isso? Será que existe É. assessorista? Não, qual é o curso Será que que ainda forma existe isso? assessorista? Então, Quer dizer, É. muitas profissões vão realmente... Né? tem desaparecendo. a transformação. Então, Ainda bem que para tem, isso, né? então, e é uma evolução muito rápida. O que a gente tem que É. garantir para os nossos alunos é ter segurança numa exposição, né? Exposição pessoal, é ter fluência na linguagem, no português, no inglês, no espanhol, em outra língua que ele possa ter como recurso adicional. É ele ter a administração do seu tempo, saber fazer a sua apresentação formal, se colocar como pessoa. Ô, Svana, você sabe que uns 15 dias atrás, eu estava vendo, uma amiga minha falou assim, olha, a gente precisa entrar numa escola de inglês para a gente viajar para falar. E aí eu vi que a Apple lançou um fone de ouvido que eu Já coloco... faz a tradução. eu coloco no seu ouvido e no meu. Eu falo a sua língua e você responde e traduz. Então eu falei, Nem daqui isso. a pouco nem vai precisar mais Daqui a fazer pouco idioma, nem precisa de porque nada. É. E ninguém precisa de nada. E o Flávio está me dando um sinal lá de que vai mais um comercial, Flávio. Retornando, e Osvana, você falava sobre a questão aí das tecnologias, e eu vou fazer uma pergunta para você, agora é uma pergunta aberta, a Ana também quiser complementar, é uma pergunta extremamente complicada, sei que você não vai gostar de responder ela, mas sou obrigado a fazer essa pergunta aqui agora. Nesse bloco nosso que só tem 8 minutos, gostaria de saber o que você mais quer falar para a gente. Ai, que fácil. Nossa, olha, Você então deixa- Você não esperava, né? eu vou dizer o seguinte, que o que ficar para Para outro programa, a gente faz que outro a gente programa. não falar, que ficar de curiosidade de ficar, a gente marca um retorno uma próxima vez e a gente vai tirando eu as queria dúvidas, saber vai de falando. você. Eu queria saber de você uma coisa. Eu sei que você começou, que a escola começou com a sua mãe, né? A tia C, né? Isso. E assim, aonde? Lá atrás que você falou assim, poxa, é isso que eu quero fazer. Então, Ana, eu não sei se eu disse isso algum dia, alguma Não. vez. Porque eu me Então lembro... foi escolhida por Deus. Eu já falei que professor e médico é missão, Deus que nos escolhe. Eu Verdade. brincava de escolinha já de menina, ajudava, meus pais eram das equipes de Nossa Senhora, ajudava a ficar com as crianças, né? Enquanto os pais estavam lá no grupo de oração e tudo mais, eu ficava com as crianças. Quando precisei me profissionalizar, como todas as mulheres da família, fui obrigada a fazer o magistério.
Então, e nesse tempo, o meu pai propôs à minha mãe dava aula no Estado, na primeira série, alfabetizando, 25 anos alfabetizando, 12 anos de pai. Meu pai propôs que então a gente ficasse na escola. Então, nós começamos juntas, né? Eu era muito 12 menina. anos de APAE? Minha mãe deu aula 12 anos na PAI. Puxa. Então, aí ela deixou a PAI para a gente montar a escola. Eu fazia o magistério de manhã, minha mãe ficava na escola de manhã, à tarde ela ia para o estado dar Mas aula. você e tem eu outros ficava à irmãos. tarde. Nós somos em 4. Mas nenhum Ninguém seguiu. quis. Então, tá vendo? Por isso Ninguém que eu quis, falo. né? Sempre tem alguém. E eu costumo dizer que a história da escola, a minha história, se confunde com a história da escola, porque eu sonhei esse sonho junto com a minha mãe, né? Porque nós começamos juntas, né? E eu precisava transmitir confiança para os pais que deixavam seus filhos comigo, porque eu tinha 15 anos e já tocava 15 anos, já tocava a escola um período. Então você né? acha que isso não é missão, que não é, Isso não é é, missão não foi educar escolhida? mesmo, né? E vou Não dizer foi uma coisa, é minha escolhida pra vida. isso? É minha vida. Então. Como eu amo, como eu me realizo, como a gente, né, Ana, que acaba constituindo família, acaba sendo tão responsável com a formação desses alunos que passam por nossas mãos. Eu digo lá que me sinto um pouco mãe, né? A gente entra para a família dos nossos alunos sem pedir licença, porque acaba interagindo de tal forma que todo problema a gente está junto, está acompanhando, tá? E meio vó hoje, porque já é a segunda geração da escola, são 36 anos de 36 escola. anos. 36 anos de escola. 30 anos. É muito tempo, né? Muito 36 tempo. É uma vida. É uma vida. Mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu sou formada em Direito e confesso a você que eu vou com prazer para a escola. Você Então, está por isso direitinho na educação. Então, Não é? né, eu não sei porque eu já fui fazer, eu me reinventei, né? Fui fazer outra coisa. Ah, né? mas ligando mas dentro da você- educação também, Mas sem você, dúvida Mas Osana, nunca você é perdeu uma a mulher com tônica, uma né? personalidade que sempre eu falei, você tem uma pessoa com uma personalidade forte. Eu não gosto de falar que é lutadora, guerreira, batalhadora, porque eu aprendi que quem é lutadora está na luta, quem é batalhadora está na batalha, quem é guerreira está na guerra. Então, nós não estamos em nenhum desses lugares, muito pelo contrário. Então, eu falo, é uma mulher forte e que, sabe, assim, Garra as de pessoas... fibra. A gente acredita no que faz, né, E que a Ana? gente precisava mesmo que você Realmente. ocupasse todos os cargos que você ocupou, sabe? E que, porventura, ainda vão existir outros convites, porque, sabe, levanta a cabeça e vai em frente. A gente tem uma missão, tem que fazer. Tem que fazer, né? exatamente. Como a missão educar, eu acho que muito é cobrado a quem é dado, né? Eu tive uma professora no magistério, talvez isso faça a diferença. Ela dizia assim: ai de nós, se por nossa culpa semente morrer semente. Então Isso é forte. Nossa, muito que sério, incrível, né? Para é refletir, muito né? sério Para refletir. e isso talvez tenha sido um lema que me fez andar para frente. Às vezes catando cavaco, às vezes de costas, às vezes chorando, mas sempre acreditando. E quando a gente vê, e quando a gente vê tudo que a gente plantou, né? Eu com muito orgulho, eu digo, Dirceu, porque eu encaminhei 2 da Ana aqui. Nós temos uma parceria, uma história Não, Eles são meio meus filhos, tem entendeu? mais uma coisa, Osana, eu acredito que todo educador que não se olhar no espelho para ver o quanto de diferença ele fez na vida das crianças que passaram por ele, ele morreu. E às vezes, nem é só isso, né, Dirceu, porque a gente se questiona muito. Quando a gente, esse questionamento é bom. Quando a gente vê, né, esse universo que a gente está vivendo, né, nessa sociedade com valores muito distorcidos, essa terceirização que a família faz para a escola. Eu disse até para um pai essa semana: olha, eu posso ensinar seu filho a amarrar o sapato, eu posso ensinar seu filho a suar o nariz, mas ensinar que ele não pode bater na professora é obrigação sua. Né? Bom, terceirizou a escola, terceirizaram o relacionamento, terceirizaram então, esse tipo de coisa assim. é que às vezes nos assusta e como a Ana colocou, às vezes quando falta conhecimento político para cuidar da técnica legislativa e educacional na medida do que a sociedade precisa. Então, isso também me assusta. Não são técnicos de futebol. Nós estamos falando do maior tesouro da família. Então, nós estamos terminando o mês de outubro. E no dia 15 comemoramos o Dia do Professor. Eu realmente queria te parabenizar pelo seu grande trabalho. Como você falou, eu tive 2 filhos que passaram pela sua escola. Hoje só me dão orgulho, né? Graças a Deus.
E, assim, te parabenizar mesmo, porque eu sei que nesses 36 anos, muitas pessoas hoje são formadas, estão bem encaminhadas, por conta do ensino que obtiveram lá, tá? Então, eu te parabenizo mesmo, de E coração. eu também faço a mesma coisa. O Flávio deu um sinal lá de 1 minuto, e o nosso querido Augusto Serrano costumava dizer: quando a entrevista é boa, o tempo voa. E voou tanto que você falou que ia ficar menos tempo e acabou ficando com a gente até o fim. 30 segundos para os seus comentários finais, antes que a Ana colocou que era muito tempo que a gente ia tocar, mas deixa para outra oportunidade. Eu é que agradeço estar aqui hoje. Obrigada, Disseu, pela acolhida. Ana, obrigada. Essa parceria, esse compromisso, essa construção da sociedade diferenciada que a gente acredita só mesmo quando a gente encontra educadores comprometidos. Vocês aqui têm uma missão enorme, belíssima no Missão Educar, porque são sementes que também estão plantando, que estão partilhando. Eu agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui falar e dizer assim, acho que mais é pedir mesmo. Não desistam. Não desistam. Vamos sempre em frente. Não desista. Vale e a senhora pena. também é Missão Educar. Ah, com certeza. Um dia você vai voltar aqui. Você com também é Missão certeza, Educar. com certeza, com certeza. Missão Vem aqui, Educar. olha, fica a promessa. Eu volto aqui de vez em quando. Missão, Vez não, por outra, eu missão, tô você é aqui. Missão Educar. É. Só começou com a gente, só não deu certo, e olha lá, para você. É isso aí. O homem não é sábio porque sabe. Ele sabe porque ama. Vocês, exatamente. Eu não estou dirigindo escola, não estou dentro da educação, não participei disso, embora tenha feito magistério na minha época, fiz pedagogia, fiz tudo ligado. Me voltei muito mais à andragogia, que é trabalhar com os adultos, treinar os adultos, mas eu admiro muito o trabalho de vocês, realmente admiro mesmo, que realmente só por amor é que a gente consegue fazer aquilo que vocês se dedicam todos os dias. É isso aí. Meus parabéns às duas, né? Para terminar, também a todos nós, né? Para terminar, eu queria só me despedir deixando um grande abraço, um beijo muito grande para minha mãe, Tia C, para o pessoal lá do Paineira, todo mundo que está aqui conosco, trabalhando, atuando, mas principalmente a todos os educadores que se envolvem, que se misturam, que se transformam e que se aplicam enquanto pessoa para todos os seus alunos. Parabéns a todos vocês que acreditam ainda na educação e que a gente pode transformar somente por nossas mãos. Não deixa a semente morrer semente, não. Muito obrigada. Ana? Eu quero agradecer. Nossa, o programa foi rápido mesmo, né? Tinha muitas outras perguntas, mas a gente vai ter oportunidade de ter a Osvana mais vezes aqui. E eu agradeço a oportunidade, mando um beijo e até o próximo programa. Próxima segunda-feira nós teremos mais um programa Missão Educar. Um beijo.